E aí pessoal, Igor aqui. Nesse vídeo você já deve ter visto no título, né, que eu vou falar sobre ser acima da média e por que aqui no Brasil, no país que a gente vive, ser acima da média não é tão difícil. Não é clickbait, isso aqui é uma coisa que eu estava pensando, analisando alguns pensamentos, e eu cheguei a essa conclusão. Aqui no Brasil, para você ser acima da média, você não precisa fazer um grande esforço. Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar o porquê disso. Vou te dar alguns argumentos e depois você deixa nos comentários se você concorda ou não com o meu ponto, né? Vamos lá. Em alguns países a gente sabe que para você ser uma pessoa de destaque você precisa empenhar um esforço absurdo, né? Eu imagino países como o Japão, Estados Unidos, países desenvolvidos, que a gente vê pessoas de destaque, são pessoas realmente diferenciadas. E eu estava pensando, qual é o hábito dessas pessoas, né? A gente sabe que em muitos países colocam a educação em primeiro lugar. A gente vê que países que tem assim, que são países desenvolvidos, eles têm como prioridade a educação. Infelizmente esse não é o caso do Brasil, né? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Como vocês sabem, esse aqui é um canal de inglês, sou professor de inglês. E alguns anos atrás, eu estava dando aula para uma turma de adolescentes. Tinha pouca gente, devia ter uns 4 alunos. E os alunos tinham por volta ali dos seus 14, 15 anos, né? E aí eu lembro que nesse dia, não lembro se era um feriado, era alguma coisa do tipo, eu decidi fazer uma aula diferente. Eu pensei, vou passar um filme em inglês. E o filme que eu passei na época foi Ferris Bueller's Day Off, que traduzindo para o português seria o Curtindo a Vida Doidado, né? E cara, eu lembro que na minha infância e adolescência, quando o professor passava um filme, sabe, era motivo de alegria, todo mundo gostava. Mesmo se depois a gente tivesse que fazer um trabalho, sei lá, escrever uma redação sobre o filme, a gente curtia, cara, porque era uma coisa que saía da normalidade, né? E aí, conforme foi passando o filme, no começo eles se empolgaram, mas eu vi que depois, assim, de meia hora, 40 minutos de filme, esse pessoal eles já estavam, sabe, inquietos, perguntando que horas ia acabar. E aí isso me trouxe esse pensamento, né? Cara, se as pessoas hoje, principalmente essa geração nova, não consegue prestar atenção em um filme, você acha que as pessoas vão ter paciência para ler um livro que não tem imagem, são só palavras? Você acha que as pessoas vão ter paciência para estudar? E aí assim, me veio a ideia para esse vídeo, né? A gente sabe que o Brasil nunca foi um país de leitores. Eu não tenho números assim para mostrar, mas eu creio, cara, que isso está diminuindo cada vez mais. As pessoas não leem, as pessoas não estudam. A gente sabe que tem um grande número de principalmente jovens que não estudam e nem trabalham, são os famosos nem. E aí me veio como eu falei, essa ideia para esse vídeo, né? Não precisa de muito aqui no Brasil para você ser acima da média. Se você fizer o básico, se você estudar, se você for um leitor, se você se exercitar, né? Cuidar do seu corpo, que é outra coisa também que eu sei, pelo menos na geração do meu pai, assim, pelo menos a ideia que eles me passavam é que você se exercitar era um luxo. E hoje eu vejo você fazer um esporte como uma necessidade, cara, porque você precisa estar com o seu corpo bem para sua mente estar bem também. Então eu sei que hoje para muita gente, você fazer uma academia, você fazer um esporte é um luxo, é uma coisa assim dispensável, né? A má notícia, galera, é que infelizmente a gente sabe, né, que o Brasil é um país que dificilmente vai sair da mediocridade, né? A maioria das pessoas são medíocres mesmo, né? E quando eu falo medíocre, não é desmerecendo ninguém. Medíocre é você estar na média, né? Então, se você quer sair da média, né, se você quer ser uma pessoa de destaque, o conselho que eu posso te dar é, cara, pelo menos aqui no Brasil, faz o básico, sabe? Leia um livro. Cara, falando de leitura agora especificamente, você lendo livros, cara, primeiro que você vai melhorar a sua concentração, porque hoje a gente está acostumado com as coisas rápidas, vídeo rápido, vídeo curto. Se o vídeo passar de 10 minutos as pessoas já não assistem, então tá tudo nesse nível. Então, cara, você pegar e ler um livro, sei lá, nem que seja meia hora por dia, 10 minutos por dia, você já tá se diferenciando da maioria das pessoas, né? Além de melhorar a sua concentração, melhorar o seu raciocínio, porque a leitura é um exercício, você também consegue aprender coisas, cara, porque você tem livros
sobre diversos assuntos, né? Inclusive, recentemente eu estava lendo livros sobre persuasão, você tem livros sobre finanças, você tem livros sobre comunicação, enfim. Além de ser um ótimo exercício, você ainda aprende algo novo, né? Então, por isso que eu falo, a leitura, você só de estar lendo um livro, nem que seja 10 minutinhos por dia, você já está saindo na frente da maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas no Brasil não lê. Sem contar, cara, que, pô, imagina, é mó bom essa sensação de você ler um livro, depois chegar numa roda de conversa e você conversar com alguém e falar, pô, cara, eu já li esse livro, sabe? Você se torna uma pessoa mais interessante. Estude, cara, as pessoas não estudam no Brasil, né, cara? Assim, falando sobre, que é o meu assunto, né, idiomas, a gente sabe que hoje é 1% da população que fala o inglês, no caso, né? E, cara, hoje você ter o inglês já não é mais uma coisa, assim, a mais. Hoje é um requisito. Você não falar inglês hoje no mundo seria a mesma coisa de, por exemplo, você não ter um celular. Hoje, se você não tem um celular, se você não tem um WhatsApp, você não consegue nem trabalhar, dependendo, né, cara? Porque como é que as pessoas hoje se comunicam dessa forma, né? Hoje você não ter o inglês, ou não ter uma segunda língua, sei lá, um espanhol, seria o equivalente a você não ter um celular, você ser um analfabeto tecnológico, né, cara? Pra você conseguir grandes oportunidades na vida, sem o inglês realmente fica muito difícil, né? Eu sei, porque como eu sou professor de inglês, eu dou aula de inglês, muitas pessoas me procuram e o questionamento delas é esse. Poxa, cara, se eu tivesse o inglês, hoje eu estaria muito melhor, eu teria um emprego melhor, eu estaria ganhando mais. Sem contar um networking que você consegue fazer com pessoas de todo mundo, né? Se você tiver o inglês. Então, galera, a minha reflexão que eu queria trazer pra vocês é essa. Assim, eu acho que o ideal é a gente enxergar sempre o lado positivo das coisas. Apesar de eu achar que isso é uma coisa ruim pra gente aqui pro Brasil, porque a maioria é um povo medíocre. Por outro lado, a gente tem um lado positivo, que foi o que eu falei no título desse vídeo, no início desse vídeo. Você não precisa de muito pra estar acima da média. Então faça o básico. Estude, trabalhe, procure algo além do seu trabalho, algo que você gosta, um hobby, um esporte, leia. Fazendo isso, você já está acima da grande maioria das pessoas da população do Brasil. Então é isso, pessoal. No mais, eu queria agradecer se você ficou até o final desse vídeo. Deixa nos comentários se você concorda ou se você discorda com isso. Curte o vídeo, compartilha para me ajudar a trazer mais conteúdo. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço.